É importante colocar nessa conversa os nossos analistas e eu chamo agora, dividindo tela aqui direto de Roma, com a nossa querida colega Thaís Herédia, que vai assumir com tanto brilhantismo o nosso CNN Prime Time quando eu não estou presente no estúdio da CNN Brasil em São Paulo. E claro também nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, começo com você, boa noite. Qual é a importância, em termos geopolíticos, de encontros assim, de tantos líderes importantes num só local, como que teremos aqui na despedida a Francisco no próximo sábado? Boa noite. Bom, eu acho que essa presença maciça de líderes demonstra o poder brando da Igreja Católica. É a organização que tem mais soft power no mundo, né? Porque muitos desses líderes que foram mencionados não são sequer católicos, né? A começar pelo Donald Trump, que tem uma origem protestante, não é praticante. Keir Starmer é anglicano, assim como o príncipe William, cujo pai é o chefe da igreja anglicana. Olaf Scholz, protestante. Ursula von der Leyen, protestante. Javier Milei vem de um país católico, mas se converteu ao judaísmo. Volodymyr Zelensky vem de um país cristão ortodoxo, mas é judeu. Então, desses que a gente tem mencionado, só o presidente Lula que é efetivamente católico, né? Mas isso não é importante, porque a Igreja Católica ela tem uma dimensão geopolítica. E este Papa, particularmente, tinha posições políticas sobre os grandes temas internacionais muito claras. Por exemplo, em relação à agressão da Rússia contra a Ucrânia, ele disse que ela é um sacrilégio, que ela é repugnante e que a Ucrânia foi martirizada por essa invasão. Em relação à guerra de Israel contra a faixa de Gaza, ele sempre se colocou contra o antissemitismo, né? O Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, marcou muito a infância dele. Por outro lado, ele criticou duramente a reação desproporcional de Israel aos ataques do Hamas, que ele também criticou. A hostilidade de Trump aos imigrantes, ele também considerou anticristã, isso desde o início, desde 2016, quando Trump fazia campanha e prometia o muro. Ele foi ao México e disse que construir muros em vez de construir pontes não é cristão. Enfim, muitos outros temas em que ele tinha uma posição muito clara, não ambivalente, né? E, por outro lado, essas pessoas que foram criticadas por ele, a começar pelo J.D. Vance, que o visitou, foi a última autoridade que ele recebeu no domingo, e agora Trump, Javier Milei, convergem para Roma para reconhecer a importância não só da Santa Sé, da Igreja Católica, a qual eles não são filiados, mas também a importância do Papa Francisco, mesmo com suas posições divergentes às deles. Então, é um Papa também com relação à União Europeia. Ele foi um momento que o marcou muito, que ele festejou muito a criação da União Europeia como sendo algo que segue a visão cristã de unir as pessoas, de fazer as pontes. Também festejou muito a queda do Muro de Berlim, exatamente pela mesma razão. E por que ele não foi à Argentina? Porque ele foi muito marcado e com muita dor o momento em 2010 em que ele foi interrogado por 3 juízes, acusado de ter sido complacente, de ter colaborado com a ditadura militar. E ele se informou depois de que tinha sido aquele governo daquela época, que era o de Cristina Kirchner, que levou adiante essas calúnias contra ele. Da mesma forma, ele não era de forma alguma comunista, até porque ele festejou, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, como eu disse, e ele abominava o stalinismo, por exemplo. Então, as pessoas têm dificuldade de entender um papa, um religioso que simplesmente segue o que diz o evangelho, que prioriza os pobres, porque é isso que diz a fé cristã, e aí tentam rotulá-lo, né, e não conseguem encaixá-lo em nenhum desses rótulos. Foi injustiçado por acusações que são contraditórias entre si.
Oi, Márcio Gomes, boa noite para você aí em Roma. Lorival Santana aqui conosco no estúdio da CNN Brasil em São Paulo. Lorival, quero aproveitar para te ouvir, você fez uma retrospectiva olhando para a importância de Francisco e a atração das lideranças internacionais em função disso. A gente consegue olhar um pouco para frente, entendendo o quanto esse gesto dessa reunião em torno do funeral de Francisco sinaliza para alguma disposição de uma manutenção ou da manutenção de um ambiente internacional em que as lideranças conseguem encontrar um momento em comum ou um debate em comum diante da polarização que a gente está vivendo, inclusive na preparação do terreno para o próximo Papa? Eu acho que é um momento valioso, é um momento que não deve ser ignorado, mas esse ambiente se dissipará rapidamente e voltaremos ao business as usual. Veja no caso de Donald Trump, os Estados Unidos, apenas 20% da população americana, ou seja, um pouco mais de 60 milhões de americanos, são católicos. No entanto, eles têm 10 cardeais que vão participar desse conclave. O Brasil, em que metade da população é católica, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, apenas 7 cardeais. É considerado o maior país católico do mundo. Você veja como o poder econômico e o poder geopolítico influi até mesmo na capacidade, né, de influir depois na eleição de um Papa. E o Donald Trump, ele busca um apoio popular, um apoio eleitoral nas fatias mais conservadoras da sociedade, e entre elas se inclui uma parte dos católicos também. Mas a gente terá os europeus também, que, como eu disse, tem muitos deles uma visão bem mais próxima daquela do Papa, e num momento importante para a Europa também, em que a ascensão do nacionalismo, e aliás o Papa era um grande crítico do nacionalismo, a ascensão do nacionalismo, a hostilidade aos imigrantes também é um fator determinante na política europeia. Então será interessante os governantes europeus se lembrarem das mensagens do Papa Francisco.